Alô, meus irmãos. Graça e paz para todos vocês. Aonde você estiver, eu quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, que tem me acompanhado, tem participado, tem inscrito no meu canal, tem me assistido. Todos os dias estou colocando sempre uma nova mensagem para a edificação da nossa vida espiritual. Talvez você tenha dúvida, talvez você está aí preocupado. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que essa é a igreja certa? Não, meu irmão. Não existe igreja certa. Não existe caminho certo. Porque nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, Ele é o verdadeiro caminho, Ele é a verdadeira graça, então você não tem que se preocupar. E a mensagem que eu tenho é essa. A salvação, ela é terrena ou ela é celestial? Muitas vezes preocupamos. As pessoas ficam preocupadas com a salvação. O que é salvação? As pessoas dizem assim: você tem que aceitar Jesus para você ser salvo. Você tem que aceitar, passar pelo batismo, ser fiel nos dízimos, nas ofertas, participar da ceia, para você ser salvo. O que é salvação? Muita gente não entende, não sabe o que significa salvação. A palavra salvação vem da palavra socorro. A palavra, aquele que é socorrido, ela está ligada às coisas terrestres. Salvação não é reino de Deus. Quando se fala salvação, você muitas vezes ouve dizer: um barco virou. E aquele barco, no momento que aquele barco estava afundando, chegou ali alguns para nos resgatar. E nós fomos salvos por aqueles que nos tiraram daquele navio, daquele barco, daquela canoa, e fomos salvos. Então a salvação vem de um socorro. Um prédio em chama. As pessoas sobem para o andar de cima. E lá ele posa, fica sobre a parte de cima do prédio. E vem o bombeiro. E o bombeiro com o helicóptero consegue salvar, tirar aquelas vidas. E aquelas vidas é salva. O prédio estava em chama, mas tantas pessoas foram salvas. Então a palavra salvação é uma palavra terrena. Mas ligando também a palavra salvação de um animal, muitas vezes um animal feroz te ataca e alguém defende, te salvou daquele animal. A salvação vem de um acidente. A salvação é um socorro. Mas a salvação também vem da abertura. O que eu quero agora é entrar, que você possa entender que a salvação não significa vida eterna. Quando a pessoa fala assim: quem quer ser salvo? Não quer dizer que está garantindo vida eterna para aquela pessoa. Olhamos para o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo foi preso junto com Silas, seu companheiro, isso está em Atos capítulo 16. Lá no versículo 16, nós encontramos, no capítulo 16, versículo 17, 18 em diante, nós encontramos aonde, por causa daquela moça que tinha um espírito de cartomante. E Paulo, perturbado com aquilo, expulsou o espírito daquela moça. Aquela moça dava grande lucro para o seu patrão. E por causa disso, seu patrão, aqueles que lucravam com o que aquela moça fazia, ficaram indignados e agarraram Paulo, levaram na praça, levaram perante os tribunal, as autoridades. Paulo foi surrado, ele com Silas, e foram presos. E foram amarrados seus pés, sua mão num tronco.
por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam quando desceu do céu. Ali um resplendor veio e abalou aquele alicerce daquele cárcere, e as portas foram abertas, as correntes que segurava Paulo e Silas caíram no chão. E o carcereiro amedrontado, vendo tudo aquilo, ele correu, pegou a espada e tentou tirar sua própria vida. Mas Paulo disse: não faça isso, porque estamos todos aqui. Aquele carcereiro, tomando uma luz, entrou dentro do cárcere e viu que todos estavam ali, tudo temeroso, por causa do acontecimento, aquele terremoto que deu naquele momento. E ele viu que já não se tratava de uma coisa comum, de algo comum daqui da terra, mas era algo que vinha do alto do céu. E ele disse, prostrando diante, disse: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Porque ele perguntou de salvação. Porque ele andava debaixo do jugo da lei romana. Andava debaixo do jugo da lei grega, porque há uma mitologia grega. Os deuses gregos, os deuses de Roma, havia muitos deuses. Foi por isso que quando Deus aparece no Monte Sinai a Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque havia muitos deuses. Então Deus se mostrou para Moisés que ele era o verdadeiro Deus. E agora, aquele homem pergunta o que eu devo fazer para ser salvo. Ele não conhecia, ele não sabia esse negócio de vida eterna, esse negócio de inferno, céu, vida eterna. Ele não conhecia, não sabia o que eu devo fazer para ser salvo. Salvo agora, eu preciso me livrar do problema que vai vir. O que Paulo responde àquele homem? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O apóstolo Paulo não garantiu vida eterna para aquele carcereiro. Ele não disse que ele seria salvo, isso é, que aquele homem iria para o céu, ele e toda a sua família. O apóstolo Paulo não estava garantindo, o que Paulo estava garantindo para aquele homem? Que a sua mente fosse aberta e ele passasse a crer no verdadeiro Deus. É o que hoje muita gente religiosa precisa ser salva. Quantas pessoas, porque a salvação está aqui dentro da mente. Ó. A salvação não está dentro da religião. A salvação não está aqui dentro desse livro. Não adianta você abrir esse livro quantas vezes você quiser abrir esse livro. Mas a sua mente tem que ser aberta. E ele diz: crê no Senhor, será salvo tu e toda a sua família. E naquela mesma noite, o carcereiro, levando Paulo e Silas para a sua casa, lavou todos os machucados, tudo, as feridas que eles tinham feito através das pancadas, das surras que tomaram. E naquela mesma noite eles foram batizados. Mas por que eles foram batizados? Porque Paulo ainda estava debaixo do jugo da lei. Paulo ainda estava obedecendo a lei. Paulo ainda orava no templo. Paulo visitava o templo. Paulo raspou a cabeça, fazendo voto. Então Paulo fez o que tinha aprendido, porque ele ainda não tinha ainda ido ao céu. Porque nós olhamos na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, ele vai ao céu e lá ele recebe, ele foi até o terceiro céu e lá ele recebeu toda a revelação que Deus tinha para o mundo gentil. Então o que eu quero dizer com isso? Que a mente, a sua mente, ela precisa ser salva.
Você pode ser um crente, pastor, você pode ser aí um teólogo, você pode ser aí um bacharel em teologia, professor da escola dominical. Você precisa ser salvo. Salvo da mente, porque a sua mente está fechada. A sua mente ainda não se abriu. Essa é a mensagem que eu trago neste momento para você que é religioso há 30, 40, 50 anos. Você precisa da salvação. A salvação, ela pode ser socorro e ela é também da própria mente. A mente aberta, você passa a ser livre. Você não é escravo de homem. Você não precisa dar dinheiro. Você não precisa ir frequentar esses lugares. Porque esses lugares onde ele se diz igrejas, igreja é você. Você é a verdadeira igreja. Cristo vive, ali encontramos em Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis que vós são templo do Espírito Santo, que o Espírito habita em vós? Então você não precisa deslocar da sua casa e ir até esse local chamado igreja. Porque o que Paulo estava prometendo para aquele carcereiro era a salvação da sua mente. Porque ele ia deixar de ser seguidores dos deuses romanos e passava agora a crer no único Cristo ressuscitado. A sua mente seria aberta. E é o que você, que está me ouvindo neste momento, precisa deixar esta palavra da graça penetrar na sua mente. A salvação, ela vem na sua mente. A salvação, como diz ali em Efésios capítulo 1, versículo 18, que Deus liberta a mente e os olhos espiritual. Você passa a ter uma mente, um entendimento na sua mente. E os seus olhos, esses olhos carnal que você tem, passam a ser olhos espiritual. É disso que eu estou falando neste momento. Você que tem curso, você que já conhece essa Bíblia, porque assim aconteceu comigo. 43 anos dentro de um movimento. Casei, permanecemos 43 anos, desde 77. E fui liberto agora em 2020. Eu fui salvo em 2020, 43 anos. Cheguei a evangelista, a pastor, professor da escola bíblica dominical. Fiz 3 tipos de teologia, mas continuava sem conhecimento, sem saber que a salvação está aqui dentro. Deus tem que libertar a sua mente. Não adianta você criticar uma pessoa porque é do Umbanda, Quindobanda, Candomblé, Mesa Branca, Xanxanoê, criticar uma pessoa que é de qualquer outra denominação, achando que eles estão errados, não. Eles estão servindo o que eles acreditam, que eles são libertos através desses seus, com comparação, desses, eu não vou dizer deuses, mas que esse ser que ele serve ali, eles acreditam que aqueles espíritos é o que vai trazer algo especial para eles. Então eles cultuam aqueles nomes. Todos os terreiros têm nome, como as denominações têm nome. Então assim eles acreditam que há um poder sobrenatural ali dentro daquele terreiro que pode resolver os seus problemas. Como você acredita que dentro desse movimento que você segue aí, seja Assembleia de Deus, Congregação, Brasil para Cristo, Evangelho Quadrangular, qualquer movimento que seja evangélico, você acha que aí você está salvo, que aí você está liberto, que aí você tem uma vida transformada, você vai para o céu.
é o que eles ensinam, é o que eles pregam. E muitas vezes você olha para esses, como a Igreja Católica, critica porque eles adoram as imagens. E nos terreiros de macumba eles adoram o seu ser, o ser que ali dentro se apresenta ali como santo. Mas quem somos nós para julgar esse povo? A mente deles está fechada como a sua está fechada dentro dessa assembleia, dentro dessas congregações, dentro desses movimentos. A sua mente também continua ali fechada. Mas o dia que você conhecer a graça, a sua mente será aberta. Como a minha, da minha esposa e de alguns, de milhares e milhares, foram abertos através da mensagem da graça. Então o apóstolo Paulo não garantiu vida eterna para o carcereiro. Existem muitas pessoas que por falta de conhecimento ele escreve nas fachadas do seu local, que se chama de igreja, no seu salão, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Jesus disse para o ladrão, hoje te digo, tu estarás comigo, hoje eu te digo, que tu estarás comigo no paraíso. Mas Jesus quem era? Era o próprio Deus. Mas Paulo não podia garantir salvação, vida eterna, a salvação que ele estava prometendo para aquele homem é a mesma salvação que eu estou prometendo para você e os pregadores da graça. Nós não estamos debatendo a sua denominação. Nós estamos te ensinando que a sua mente tem que ser aberta e tem que deixar a graça de Cristo penetrar na sua mente e você deixa de dar dízimo, você deixa de jejuar, você deixa de participar dessas reuniões de orações, você deixa de participar dessa tal de ceia, você deixa de apresentação de criança, levar seu filho para ser apresentado, você deixa que pastor coloca a mão na sua cabeça. Não, por que ele vai colocar a mão na sua cabeça? Ele é um homem igual a você. A mesma coisa, o que está nele está em você. Ele não é nada mais do que você, não existe dentro da Bíblia. O homem não tem direito de colocar a mão na cabeça de ninguém. Então você é liberto. Então, o que eu estou te ensinando neste momento é que você seja liberto. Até mesmo desse lugar que você vai. Não vá mais. Fique em sua casa, ouça os mensageiros da graça. Esse que vos fala, e além de mim, existem aí dezenas de pregadores da graça, pregando e ensinando a verdadeira graça pregado pelo apóstolo Paulo para o mundo gentil. Se você gostou e entendeu essa mensagem, se essa mensagem falou o seu coração, inscreva neste canal, continua todos os dias. Eu estou trazendo mensagem para edificação da nossa vida espiritual. Que Deus conceda graça e sobre graça sobre a sua vida. Graça e paz para todo. Goodbye.